Apocalipse capítulo 13, versículo 8, ponto 1, que diz: a adoração à besta que sobe do mar. O versículo diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, então, nós observamos aqui que tem alguns que eles não estão adorando a besta. Aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, mas como nós vimos em tópicos anteriores que Daniel falou, em Israel terão traidores, pessoas que estarão trabalhando a favor do anticristo, defendendo que ele merece sim ser recebido como Messias e assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Daniel falou claramente que terão israelitas acreditando ainda no anticristo e traindo, né, a causa judaica. O comentário do material didático diz: a adoração à besta representa a adoração ao anticristo e ao dragão, né? Então o dragão ele será adorado através do anticristo. O anticristo ele é o líder deste poder político que é a besta que sobe do mar. Apesar de o anticristo ter alguma oposição no início da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio serão de adesão total e voluntária às suas propostas. Bom, por que o anticristo, na primeira parte da grande tribulação, ele não terá uma adesão total? O mundo hoje ele está dividido em poderes, existem rivalidades, né? Então, no princípio da grande tribulação, o anticristo ele estará aliado com Israel. Então, nesse período, é muito provável que o anticristo não tenha o apoio do mundo árabe. O mundo árabe deve estar contra o anticristo na primeira parte da grande tribulação. Mas lembre-se que existem demônios que estavam presos junto ao rio Eufrates e que foram soltos. Certamente o trabalho daqueles demônios foi fazer com que o mundo árabe venha se aliar com o anticristo. Então, enquanto o anticristo estiver aliado com Israel, na primeira parte da grande tribulação, o mundo árabe ainda deve estar contra o anticristo. Mas no momento que Israel romper a sua aliança com o anticristo e o anticristo começar a defender a destruição de Israel, aí o mundo árabe, com certeza, ele vai começar a apoiar o anticristo. Então, a pergunta que se faz, né, do porquê o anticristo não terá um apoio total no começo, o mais provável, e aí eu cito por evidência, né, a Bíblia não fala claramente que o mundo árabe estará contra o anticristo na primeira parte e apoiando ele na segunda parte. Na segunda parte está claro que estará apoiando. A Bíblia diz isso porque na batalha do Armagedon nós veremos o exército do anticristo parte do mundo árabe. Diz que o rio Eufrates seca-se para que o exército do anticristo venha contra Israel. Então, eu coloco isso como uma possibilidade. O mundo árabe, no momento que o anticristo estiver aliado com Israel, eles devem estar contra o anticristo. No momento que o anticristo se virar contra Israel, o mundo árabe imediatamente apoiará o anticristo. E além dessa possibilidade no mundo árabe, é muito provável também que outros poderes, né, venham a se aliar ao anticristo com o tempo, conforme a dificuldade for aumentando e eles verem que realmente nesse homem estaria a solução. O comentário prossegue: a adoração é recebida por todos os que habitam sobre a terra. Haverá um culto fanático ao anticristo como nunca ocorreu na história da humanidade.
Homens como Nero e Hitler, que receberam reverência, principalmente dos mais jovens, não alcançaram a adoração que o anticristo receberá. Então nós vemos documentários como havia a chamada juventude hitlerista, né? Jovens que inclusive participavam de retiros espirituais, e nesses retiros espirituais tinham que ser aqueles jovens que se enquadravam nos critérios que Hitler dizia ser o ariano puro, né? Com olhos claros, cabelos claros, homens altos e fortes, e diz que lá eles tinham liberdade de ter relação sexual para gerar uma geração, né, de filhos puros. Então havia sim um culto a Adolf Hitler, e hoje nós sabemos que Hitler, inclusive a suástica, ela foi tirada do hinduísmo, que é um espiritismo. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar. Até hoje os hindus, eles utilizam a suástica. O Adolf Hitler tirou a suástica do hinduísmo, do espiritismo antigo hindu. Então hoje os hindus espalhados pelo mundo, em algum momento eles evitam usar porque esse símbolo foi satanizado por causa de Hitler. Mas o símbolo continua existindo entre eles. Mas principalmente existia uma religião por trás de Adolf Hitler, e por trás do anticristo também haverá uma religião. E como nós vimos em tópicos anteriores que o satanismo está aumentando no mundo, a religião que estará por trás do anticristo será o satanismo, um culto ao dragão, um culto abertamente a Satanás. Hoje as pessoas ainda têm uma certa resistência, mas nós vimos que o satanismo está sendo ensinado nas escolas para as crianças, porque como o governo americano é um governo laico, e lá eles solicitaram na justiça, olha, se ensinam a religião cristã na escola, nós temos o direito de ensinar o satanismo também, e a autoridade teve que permitir. Então o satanismo está sendo ensinado para as crianças, e o satanismo está crescendo nos Estados Unidos, no México, Colômbia, em diversos países, e durante a grande tribulação ele estará dominando o mundo, principalmente por quê? Porque a humanidade terá um grande vazio. Que vazio será esse? A igreja foi tirada da terra. Israel ainda não representa Jesus Cristo aqui na terra, porque tem alguns se convertendo, não tem como nós falarmos de percentual da população, mas Israel ainda não representará Jesus aqui na terra. Então, nesse período, o mundo estará em um grande vazio, né? Semelhante, nesse período, principalmente, um período semelhante aos dias anteriores a Noé. Porque a igreja sendo tirada da terra, quem estará pregando o evangelho? Então as pessoas estarão, infelizmente, nesse estado de engano. O comentário prossegue. O engano será a grande arma do anticristo para convencer a humanidade na luta contra o Deus da Bíblia. Então, isso mesmo, se o satanismo vai dominar o mundo, a proposta do que existe a igreja de Satanás, e que já vi templos deles aqui no Brasil, a defesa deles é que Satanás é um ser bom, né, e que Deus é um ser injusto. E isso eu sempre digo, isso é pregado como doutrina dentro da Igreja Católica, porque Agostinho de Hipona, ele dizia que Deus, ele predestinou o querubim ungido a pecar, ou seja, ele deu ordem para o querubim ungido pecar. Então essa doutrina, ela diz o quê? Ela diz que o querubim ungido, ele é uma vítima de Deus. Diz que Satanás é uma vítima de Deus. E essa doutrina da predestinação, ela foi sendo diluída em heresias um pouquinho menores, mas Calvino diz que Adão e Eva é uma vítima de Deus, porque Calvino dizia que eles pecaram por ordem de Deus, e Armínio também, que estão tentando jogar
os cristãos como sendo arminianos. Nós não somos arminianos, e Armínio também, por sua vez, ele participa dessa difamação de Deus. Porque Armínio, ele diz que o homem sem Jesus, o desviado, ele não tem livre-arbítrio. Ou seja, se o desviado, o homem sem Deus, não tem livre-arbítrio, então pense Caim. Por que Caim matou Abel? Por ordem de Deus, porque foi predestinado por Deus. É isso que Armínio acredita, já que ele não acredita que o homem tenha livre-arbítrio. Enquanto o povo de Deus sempre pregou e hoje continua pregando. O homem tem livre-arbítrio. Ele pode dizer sim ou não para Deus. O que passar disso é de procedência maligna. Então, exatamente, durante a grande tribulação, essa teologia que é pregada hoje pelos católicos e reformados, essa vai ser a teologia do anticristo. Por quê? Porque essa teologia diz na origem, como hoje até a Assembleia de Deus está chamando Agostinho de Hipona de santo, essa teologia diz na origem que o dragão, que Satanás é uma vítima de Deus. Então veja, o anticristo vai colocar Deus como um grande vilão na história, que determinou o pecado do querubim ungido, que determinou o pecado de Adão e Eva, que determinou que Caim matasse Abel, tudo para mostrar a sua soberania. E nós sabemos que Deus é soberano, só que ele não precisa determinar as coisas para ser soberano. Essa é uma questão importante que Agostinho perverteu. Como a igreja cristã prega a soberania de Deus? Ela prega que Deus é soberano porque ele determinou limite para todas as coisas e determinou que julgará todos os homens pelas suas atitudes. Ninguém escapa do juízo dele. É assim que ele mostra que é soberano. Mas Agostinho de Hipona perverteu. Disse que Deus, para ser soberano, ele tem que determinar cada ação da criatura. Então, por isso ele dizia que Deus determinou que o querubim ungido pecasse e se tornasse Satanás, que Deus determinou que Adão e Eva pecassem, e Deus determinou que Caim matasse Abel, e como aquele seguidor de Calvino falou há pouco tempo, que Deus determinou que aqueles terroristas jogassem aqueles aviões contra a Torre Gêmea. Esse homem está a serviço do dragão. Essa vai ser a teologia que vai ser pregada durante a grande tribulação, porque o anticristo vai convencer a humanidade a lutar contra Deus, a dizer que o Deus da Bíblia é um Deus mau. E essa teologia diz que Deus é um Deus mau. Mas, infelizmente, tem cristãos caindo nesse erro, né, que é uma doutrina preparatória para o anticristo. O comentário conclui: o combate à verdade divina que a igreja presencia hoje não se compara com o combate que será permitido ao anticristo fazer durante a grande tribulação. Então hoje, essa doutrina que difama o Deus da Bíblia, que está sendo pregada e é chamada de predestinação calvinista, predestinação agostiniana, predestinação arminiana, que estão todas erradas, com certeza, não segue realmente uma doutrina bíblica. Essa doutrina que de forma subliminar, vou chamar assim, ela denigre a imagem do Deus da Bíblia. Durante a grande tribulação, ela será anunciada claramente. Então, o anticristo vai dizer: vocês não concordam com Agostinho de Hipona, que ele diz que os anjos pecaram por ordem de Deus? Então quem é o culpado da história? É Deus. Ele que ordenou que o querubim ungido pecasse e se tornasse Satanás. Ou então vocês que seguem Calvino, vocês não acreditam que Adão e Eva pecaram por ordem de Deus? Então Adão e Eva são vítimas de Deus. Ou seja, Deus é um ser mau. E vocês, arminianos, vocês não dizem que o homem não tem livre-arbítrio antes de aceitar Jesus? Então, por exemplo, o Estado Islâmico, quando cortou a cabeça de 70 cristãos, Caim, quando matou Abel, que ainda não tinha aceitado Jesus, ele fez aquilo por ordem de Deus. Então, tanto Caim quanto Abel, vai dizer o anticristo, são vítimas de Deus. Ou seja, a teologia que é pregada hoje no nosso meio, está sendo pregada, está tentando influenciar a igreja de Jesus, ela será
vamos dizer, um apoio para o anticristo durante a grande tribulação.